Olá, alunos de matemática financeira, tudo bem? Então, vamos para a nossa aulinha sobre juros compostos. A primeira aula a gente falou sobre juros simples, não é? Que é uma metodologia bem simplinha, que tem ali umas fórmulas, umas derivações das fórmulas, para vocês efetuarem cálculos de juros simples. E hoje a gente vai falar um pouco sobre juros compostos. Os juros compostos são calculados sobre a soma do capital inicial mais os juros dos períodos anteriores. Hoje a gente até vai ter uma tabelinha ali no final para entender um pouquinho a diferença de juros simples e os juros compostos, tá? Porque juros compostos a gente soma o valor de juros ao final de cada um dos períodos, né? Final do mês, da semana, e sobre o valor total para chegar no valor do montante, né? Do valor de juros. Então, assim, a gente vai verificar que tem uma pequena diferença que faz com que juros compostos sejam aqueles mais utilizados nas transações bancárias, porque você tem juros sobre juro, digamos assim. Os juros gerados nos períodos anteriores rendem juros, que é juros sobre juro. Os juros são capitalizados e passam a se comportar como um principal da dívida. No final de todo o período, os juros entram dentro do valor do cálculo de juros para o próximo período e assim por diante. Então, eles são incorporados à dívida e passam a render de acordo com as condições que são contratadas, né, e pré-estabelecidas. Então, a gente vai ter o quê? São aqueles calculados sobre a soma do capital inicial. Lembra que a gente tinha essa tabelinha de juros simples? Lá na tabelinha de juros simples, o cálculo dos juros ano a ano, como é que era? Você pegava o valor do saldo do início de cada ano, multiplicava pelo valor percentual dos juros, que era 70%, né, o ano, em 3 anos, e aí você tinha sempre o quê? Você pagava sempre 7 mil de juro por ano, não é? Aqui é um pouquinho diferente, porque você vai pegar o saldo final, vai utilizar ele para fazer o teu cálculo no segundo ano. Então, aqui você tem o saldo final de 17 mil, e aqui no início do ano você teria o saldo no início do ano de 17 mil, mas você vai ter o cálculo do juro de 17 vezes 0,7. Então, o juro é 7, 11 mil e depois 20.230, porque é juro sobre juro. Lá em juros simples, se vocês lembram, o valor dos juros era sempre o mesmo por ano, era 7 mil todos os anos, porque o valor do juros simples, né, é calculado sobre o saldo de início da transação e não é somado o valor de juros de cada ano. Neste caso, a gente soma o valor de juros. Então, você vai sempre ter um juro sobre juro. Por isso que ele tem uma fórmula um pouquinho mais complexa. Então, para calcular um montante, conhecendo o capital, prazo e taxa de juros, a gente tem ali o montante é igual ao capital 1 mais a taxa elevado na potência, que é o tempo. Né? Um investimento, então, de 4 mil feito em 10 anos, sabendo que os juros compostos são compostos e rendem 18% ao ano, a gente vai substituir na fórmula. Lembrando que vocês vão precisar usar a calculadora financeira para fazer potência e tirar raiz, se for o caso, de alguma das questões, tá bem? Tanto para fazer aqui quanto da prova. É bem mais simples se vocês utilizarem a calculadora financeira, tá bem? E não tem por que vocês fazerem na mão. Potência muito menos raiz, tá bem? Até coloquei um lembrete de como é que é. Então, aqui nesse exemplo, que é um investimento de 4 mil feito em 10 anos, sabendo que são juros compostos e vão render 18% ao ano, a gente vai lá e coloca ele na fórmula e a gente vai chegar ao valor do montante no final dos 10 anos de 20.953. O valor é bem maior do que se a gente calculasse por juros simples, porque todos os anos você vai aumentar dentro do valor que você está devendo os juros do ano anterior, juros sobre juros. Então, por isso o valor fica bem maior em juros compostos. Aqui eu coloquei um lembretezinho sobre o que são as potências, porque a gente tem ali na fórmula anterior, né, o uso de potência. Então, potência é todo número na forma de um número sobre um n, sendo com n diferente de zero. A, então, é a base, N é o expoente, nunca vai ter tempo zero, porque se tiver tempo zero, nós não estamos falando de juros, porque juros precisa de um tempo para correr, não é? Então, nunca vai ter uma taxa ou nem um número de vezes na zero. Então, N é o expoente e A elevado na N é a potência do número de vezes que é multiplicado. 2 elevado na potência 1 é 2, 54 elevado na 0, porque qualquer número elevado na potência 0 é 1. 4 elevado na potência 4, 256. E 5 elevado na potência 3, 125.
E aí a gente tem lá na calculadora financeira como é que faz. Se alguém sabe fazer, eu vou ver se eu acho um esqueminha na internet e coloco aqui, tá? De como fazer potência e tal. Deve ter. Mas é bem simplinho, assim. É só clicar no número e clicar lá na potência ou no sinal de raiz, tá bem? Então, como é que a gente faz para encontrar montante e juros? Então, um exemplo, a gente tem lá um capital de 1.400 que foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual é que vai ser os juros acumulados após 24 meses? Primeiro, lembrando que 24 meses são 2 anos, né? Então, a gente tem que ir lá separar os dados. Primeira coisa que a gente faz quando tem que resolver algum problema, separar os dados. Neste caso, os dados que a gente tem ali, então, são o valor do capital, o valor da taxa, 7% ao ano, e o tempo, 24 meses. Como você tem ao ano a taxa e não em meses, a gente tem que colocar em anos, então são 2 anos. E a taxa a gente vai escrever sempre na forma decimal, ela nunca vai ficar 7. Se é 7%, significa que é 7 dividido por 100, portanto 0,07. Então a taxa também vai ser colocada em numeral, todas eles. Então, você vai ter um montante que é igual ao capital. Qual é o capital? 1.400. E aqui, 1 mais a taxa, que é 0,07, elevado na potência 2. Então, a gente vai ter que, ao final do tempo, que são 24 meses, a uma taxa de 7% ao ano, o capital de 1.400 rendeu 1.602,86. Para encontrar os juros, como é que a gente faz? A gente vai fazer o montante, que é 1.602,86, menos o valor do capital inicial. Então, qual é o valor de juros que foi pago? 202,86. Tá bem? Simples assim. A gente usa essa mesma fórmula para fazer todas as questões relacionadas a juros compostos. Para encontrar o tempo, aí a gente tem ali uma questão que é bem importante, que é a seguinte: quanto tempo um capital de 1.500 aplicado a juros compostos com taxa de 10% ao ano levaria para chegar a um montante de 1.996,50? O tempo, ele é uma potência, tá? Para encontrar uma equação, por conta disso, a gente vai encontrar uma equação exponencial, que vai ser resolvida por fatoração ou por logaritmo. Como nem sempre se trata de números inteiros, o que se recomenda nesses problemas é que a gente use o que é calculadora científica para efetuar o cálculo, tá? Mas no caso de vestibulares, provas de concurso, vocês vão ter o quê? Que vai estar lá dando o valor do logaritmo na própria questão, porque você tem que achar o quê? Você tem que achar o tzinho que está aqui em cima, você vai substituir na equação, e para você achar, você tem que achar o logaritmo, né? A função logarítmica do... e fazer a fatoração. E daí vocês lembram, eu acho, de matemática básica, provavelmente que vocês já tiveram. Não sei se vocês estão fazendo matemática básica agora, o que seria meio estranho, né? Mas enfim, ponham na calculadora científica, aí vocês vão ter a resposta, porque o importante é que vocês compreendam o que isso significa. Significa que num determinado período, que neste caso é um tempo de 3 anos, é o tempo que leva para o capital de R$ 1.500 aplicado a juros compostos de 10% vira 1.996,50, né? Que é para a gente verificar, por exemplo, daqui a quanto tempo eu tenho que deixar esse dinheiro parado para ele me render tanto? Eu quero ter 1 milhão. Daqui a 30 anos, quanto eu tenho que deixar, né? Quanto tempo eu tenho que deixar esse valor? Ou quanto tempo eu tenho que deixar R$ 3.000 numa aplicação para que ele vire R$ 1 milhão? É essa mesma fórmula, a fórmula é sempre a mesma. Aí vocês vão perguntar como é que vai ser na prova e tal. Eu vou pedir para vocês usarem sempre calculadora científica para não precisar usar a função de logaritmos aí, né, para fazer fatoração, porque fatoração é bem ruim, é bem desgastante para a aula de matemática financeira, que não faz muito sentido não, porque a ideia é que vocês entendam, né, mais o raciocínio quantitativo relacionado a isso. Então, para encontrar a taxa de juros, qual vai ser a taxa de juros aplicada ao ano em um capital de R$ 800, que vai gerar um juro de 352 por ano? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar os dados que a gente tem. A gente tem o tempo de 2 anos, os juros e tem o capital. A gente precisa encontrar o montante para conseguir colocar na fórmula. Se é montante é o capital mais os juros, o montante é 1.152. Aí, depois disso, é só aplicar a fórmula. Aí, lembrando o seguinte, que a maior dificuldade aqui vai ser
com relação à potência, né? Que para retirar o número da potência você precisa fazer cálculo de raiz, nesse caso de raiz quadrada, mas pode ser raiz cúbica, raiz, enfim, de 20, se for o período. Então, para isso é melhor usar a calculadora, né, para fazer o cálculo de raiz. E a gente vai encontrar, então, o quê? A taxa de juros. A taxa de juros que é 0,2. 0,2, que a gente vai passar para percentuais, vezes 100, né, 20% ao ano. Então, vocês têm lá umas folhas de exercício em anexo para fazer. É importante vocês treinarem para a prova, né? Então, façam os exercícios, não esqueçam. Aqui a gente vai ter também algumas questões relacionadas à diferença entre juros simples e juros compostos, que na verdade tem a ver com o seguinte, que a diferença ela é bem sutil, né? No decorrer do tempo, os juros compostos eles são mais vantajosos, porque os juros simples são calculados sempre sobre o valor inicial da transação. Então, se você está falando de 10 anos, todos os anos você vai pagar a mesma taxa, porque através do valor inicial. Agora, se você aplica R$500 a juros simples de 10%, significa que todo mês ele vai render 10% de R$500, ou seja, R$50. Independente do tempo que ele vai permanecer lá, sempre vai render R$50. Então, assim, ele é comum, esse juro simples, para pagamento em atraso de água, luz, energia, porque a soma vai se dar, então, como valor fixo calculado em cima da conta. Os juros compostos, no entanto, né, eles agregam, então, em cada mês o valor dos juros. Então, no primeiro mês, os 10% vão ser calculados em cima dos 500, é R$50, tá certo? Mas o montante é de 550. No outro mês, os 10% são calculados sobre o valor total, que é o quê? 550. E assim por diante. Então, de forma sucessiva, né, para investimentos, os juros compostos são mais vantajosos. É por conta disso que eles são também bem mais utilizados. A tabelinha aqui em seguida, não sei se ficou pequena para vocês, vai mostrar exatamente isso, né? De juros simples, quanto é que você tem, quanto é que vai render todos os meses, e juros compostos. Então, ao longo ali de, digamos que fossem ali 12 meses, ali no caso 12 meses a 10% durante um ano, e juros simples e juros compostos. Juros compostos rendem cerca de 3 vezes, e juros simples rendem 2 vezes, mais ou menos. Essa é a questão. Então, juros compostos acabam rendendo um valor maior, porque o montante, que é o cálculo que você faz, né, que você utiliza para fazer o cálculo dele, agrega o valor dos juros além do capital. É isso, façam os exercícios todos, verifiquem todo o material da aula, leiam e boa sorte!